1 a cada 3 estudantes brasileiros chegam ao ensino médio sem conseguir ler ou escrever corretamente. E menos da metade sabem o básico de matemática e ciências. O Brasil é um dos piores países no ranking mundial da educação básica, ocupando o 61º lugar nas notas do PISA. Esse é o resultado da educação engessada pelo Estado e dominada por pedagogos de esquerda, que ao invés de resolver o problema, agora querem criar mais um: a ideologia de gênero. Importada dos Estados Unidos, essa ideia visa confundir as crianças quanto à sua sexualidade. A drag queen is a character you create to express your feminine side, promovendo os delírios mentais da esquerda moderna para os filhos e netos de todos. E para isso, muitas vezes é exposto para crianças materiais impróprios e com alto grau de sexualização, para cumprir o objetivo de formar jovens corrompidos, disfuncionais e, por consequência, militantes políticos. Essa é a doutrinação que queremos impedir com a sua ajuda e de todos que se inscreverem nesse canal. Então, o vídeo que a gente vai assistir é esse aqui. Mãe assume posição firme contra a ideologia de gênero nas escolas. Mas antes disso, eu vou comprovar que realmente é um problema e está acontecendo no Brasil, não só nos Estados Unidos. Não é fake news da direita, então eu vou passar esse videozinho bem rápido antes para vocês terem ideia do problema. Quem quer me ganhar de dia das crianças? Vocês gostam de mim, sim ou não? Toma, vocês vão ficar aí pensando sobre essas coisas de meninos e meninas, isso não existe, tá? E eu vou lá pra outra sala. Isso é... Vamos todo mundo, então. Esse negócio de coisas de meninos e menina é o quê? É você! Ele era tão fofinho que eu achei que eu ia desmaiar. Viu? Toma, família brasileira. Vambora, gente. Vamos ver a merendeira da Maria Eduarda. Véi, o que você trouxe de comer? Cara, eu acho isso diabólico. Criança, porque, tipo, mano. fica botando isso, tipo, na cabeça. Ela não deveria estar pensando nisso, mano. Não, sabe, ficar instigando, forçando a criança a ficar pensando nessas questões. Então, cara, existe ideologia de gênero nas escolas e estão querendo confundir a cabeça das crianças. Ah, talvez você não seja um menino ou uma menina. Por que você tá incentivando isso, cara? Estão literalmente colocando na cabeça das crianças que elas podem decidir ser transexuais ainda na infância. Quem sabe aderindo a uma terapia de bloqueadores hormonais com consequências pro resto da vida. Como se essa fosse uma idade onde você tem maturidade suficiente para tomar uma decisão de tanto impacto na sua vida. E se uma criança for levada a uma decisão que não é o que ela realmente queria? Pois é, isso acontece. Maria Inês Medeiros. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Maria Inês Medeiros Belarmino, suburbana de Braz de Pina, e até hoje tenho todo e total respeito aos professores. Principalmente quero dar o meu carinho, meu abraço a todos os professores aqui presentes. Professores e todo e qualquer profissional de ensino. Mas digo para vocês, com todo o respeito que tenho, carinho para vocês, vocês me ensinaram. Quem me educou foram meus pais. Por favor, vereador, eu estou falando, se o senhor puder me dar atenção. Então, isso que está aqui dizendo não à ideologia de gênero, é porque eu não coloquei a minha filha e as minhas filhas na escola para alguém fazer a cabeça dela ou doutriná-la com relação ao gênero, ao sexo dela. Eu coloquei e coloco minhas filhas na escola para que elas aprendam matemática, português, ciência, geografia, biologia, seja o que for. E respeitem os seus pares, respeitem os seus coleguinhas, sejam eles meninos ou meninas. Então o que nós queremos é que as famílias sejam respeitadas. Como já disseram aqui outras amigas, tudo bem se a sua família for composta de 2 pais, de 2 mães, mas não discriminem as famílias que são compostas de pai, mãe e filhos e filhas. Não nos respeitem, para que nós também possamos respeitar vocês. A minha filha entrou no colégio Pedro II e com 15 dias de escola Pedro II, a minha filha me perguntou: mamãe, você é homofóbica? Mamãe, eu acho que eu não tenho mais religião.
Cara, isso é um negócio que a gente tem que cuidar muito, né, cara? Nossa senhora. Coloca a criança na escola e ela volta, tipo, com um monte de minhoca na cabeça, e aí você tem que desfazer isso. Então, atentos onde seus irmãos estão, seus filhos, suas crianças da sua família. Assim, não tem como falar que não é assustador um troço desses. Tipo, em 15 dias, a escola, que tá lá pra realmente, assim, ensinar questões fundamentais, digamos assim, já tá tentando passar pra criança os valores religiosos daquela escola, das pessoas ali, do professor, não sei o quê. Cara, isso é um desrespeito com os pais, com a família da criança, né? É um desrespeito porque eles estão tentando passar por cima da educação dos pais, do que a família quer, do que a família acredita que é o melhor para aquela criança. E, pelo amor de Deus, não é o papel do Estado fazer isso. E realmente, assim, é um negócio que eles enfiam justamente na cabeça das crianças nessa fase em que elas são mais suscetíveis, em que elas são mais influenciáveis. Começa a colocar já na cabeça dela coisas que ela deveria estar se preocupando daqui a muito tempo, gera confusão e vai colocando a criança numa pressão social e até, muitas vezes, jogando contra os próprios pais. Imagina só isso. Já vai fazendo a criança acreditar que o pai é intolerante, preconceituoso e tal. Joga a criança contra os próprios pais, contra tudo que eles ensinam dentro de casa, contra os valores deles, faz a criança achar que os pais são ruins, que os pais são os vilões, são malvados. É assustador, mano. É simplesmente assustador. E assim, como que a gente coíbe esse tipo de coisa? É em âmbito municipal. É elegendo vereadores. Por isso que eu tô batendo nessa tecla. A gente tem que prestar atenção. Não só na sua cidade, mas, tipo, eu quero divulgar pra várias cidades, para as pessoas estarem ligadas em quem elas vão eleger, porque os vereadores vão fiscalizar esse tipo de coisa. Então, galera, o meu intuito com esse canal não é apenas discutir e denunciar o problema, mas sim resolver. Ontem, na minha cidade, Curitiba, quase foi passado algo nesse sentido da ideologia de gênero. Então, nós precisamos ficar atentos. E com o poder que a audiência de vocês me dá, eu posso pressionar vereadores a sempre ficarem espertos nessas questões. E quem sabe, talvez eu concorra para uma cadeira legislativa. Esse ano de 2024, temos eleições. O outro lado está constantemente organizado, tentando passar essas pautas nas câmaras municipais. E nós precisamos estar mais organizados ainda para barrar esse tipo de coisa. Conto com vocês. A gente precisa ter opção, né? Pra começo de conversa, a gente precisa ter opção. Realmente, assim, cara, eu acho que já passou do tempo de mais escolas e faculdades até, mas aqui a gente tá falando de escolas, né? Da educação infantil, terem uma postura antimilitante. Cara, sinceramente, assim, se eu fosse pai, eu só me sentiria tranquilo em matricular meu filho numa escola se eu tivesse certeza, tipo assim, essa escola é contra essa doutrinação de esquerda mesmo. Pode ser, tipo uma escola contra a doutrinação esquerdista. Aqui a gente vai ensinar matérias que são fundamentais, português, matemática, enfim, biologia, e não vai ficar ensinando que Karl Marx é um cara bacana, que Che Guevara é um grande herói e que o capitalismo é o grande vilão da sociedade, fora todo o resto ali, né? Então, é isso. Porque se a família tem determinados valores, é natural que ela queira passar esses valores para os seus filhos, e a escola meio que faz parte disso, inevitavelmente. A gente poderia entrar aqui na discussão do homeschooling, né? Se você pode educar o seu filho em casa, e assim você tem mais controle sobre o que ele está aprendendo, mas para não entrar muito nessa discussão, o mínimo que a gente deveria é saber que existem escolas que a gente pode matricular o nosso filho sem medo. E, cara, eu tenho certeza que se tivessem escolas abertamente contra... Na verdade, eu tenho certeza até porque já aconteceu isso. Uma escola se posicionar contra uma pauta esquerdista e no outro dia começar a ter procura de pais para matricular os seus filhos lá. Perfeito. Tem que acontecer isso. Tem que ter escola que abertamente coloca que não aceita ideologia de gênero lá dentro. Tem que ter, cara. Porque a população brasileira não tem que ser obrigada a colocar a escola num filho onde ele vai ser um militante. Eles querem formar militantes. Eles querem ideologizar as crianças para que elas cresçam e votem nos partidos de esquerda, sejam da militância woke, e querem corromper os seus filhos quando eles estão mais vulneráveis. Não, tem até aquela parada que, né, alguns estudos já apontaram que a tendência de um jovem ser de esquerda é maior numa família disfuncional e, de certa maneira, tipo assim, né, se a família tem algum problema no núcleo familiar ali, se foi criado só pelo pai ou só pela mãe e tal, que, enfim, tem mais chance de ele ser atraído por esse tipo de ideologia. E é importante, é bizarro, mas a gente sabe que, tipo, realmente é importante para esses seres escrotos, abjetos que querem doutrinar as crianças, jogar contra a família mesmo. Porque se a criança tem uma boa base familiar, se ela tem uma boa educação dentro de casa, se ela tem um pai e uma mãe based, assim, que passa bons valores,
a única forma do Estado conseguir o voto dessa criança é se fizer ela se voltar contra a família. Assim, se a família não é disfuncional, eles têm que dar um jeito de fazer ela ser. De criar um caos ali dentro. E eles, segundo o que essa mulher falou, eles ensinam pra criança que a família dela está errada. Pois é, exatamente. Então elas têm que criar uma cisão ali dentro daquela família pra que assim ela tenha, sabe, eles tenham mais chance de trazer aquela criança pro lado deles. Por isso que eu falei, é diabólico, mano. Pra mim isso é diabólico. E essa mãe aí, based pra caramba, né? Ela com certeza tá lavando a alma de muitas pessoas que pensam exatamente igual e que queriam tá lá falando esse tipo de coisa. Mano, é óbvio que os pais vão pensar nessa linha. Um pai não quer, mano, não quer saber de colocar o seu filho na escola que ele matriculou pro moleque aprender a ler e escrever. E no outro dia ele chega começando a falar, tipo, quer saber, pai, eu acho que eu vou mudar de sexo. Alguma coisa do tipo. Claro que, nossa, teoria da conspiração. Mas assim, em certa medida, isso acontece. Não é sim. teoria da conspiração, cara. Quem É. dera fosse. Quem dera. Nos Estados Unidos, cara. Tá muito mais grave já. Então a gente não pode deixar chegar no Brasil. A gente tem que estar esperto antes disso acontecer. Sim, já existem relatos, casos que, tipo assim, grupinho. Imagina só, assim, transexual, por exemplo, essas pessoas. Isso é 0,01. É uma quantidade ínfima de pessoas que se identifica, que sofre da disforia de sexo que faz com que queira transicionar. E aí acontece, às vezes, na aula, de um grupinho de 5, 6 amigos, de repente decidem juntos que todos eles são trans. E isso não é doutrinação. É natural. Foi uma coincidência, assim, tipo assim, é um bagulho que você pode jogar, você tem que jogar 50 mil vezes na loteria e ganhar todas. Pra ser equivalente em questão de probabilidade. Mas não, é super natural. Do nada, 5 crianças da mesma turma decidiram que elas são trans. Os 5 amigos, pessoas que ficam ali no mesmo grupo. E a explicação pra isso, não, é só porque elas são mente aberta e tal. Cara, é assustador. Foi pra isso que eu coloquei a minha filha na escola. Não foi pra isso. Eu não coloquei a minha filha na escola pra ser doutrinada. Eu coloquei a minha filha na escola pra ser ensinada, pra respeitar os professores, pra respeitar os demais colegas. Eu tenho uma filha loura e tenho uma filha negra. E aí, todas elas são respeitadas. Aonde eu nasci, as crianças brincavam, meninos e meninas sempre juntas. E todo mundo sempre se respeitou. Essa palhaçada de ideologia de gênero é uma coisa que estão querendo criar para desvirtuar as nossas crianças do ensino verdadeiro, de aprender matemática, de aprender lógica, filosofia. Não, e o brasileiro tem um déficit educacional gigantesco nas disciplinas básicas e eles querem ficar enfiando ideologia de gênero, que é um negócio extremamente minoritário para um monte de criança que não entende nada sobre sexualidade. Cara, eu ia falar exatamente isso. Não é como se nós fôssemos o paraíso da educação, que a gente tá criando crianças assim super dotadas pra agora poder se dar o luxo de cagar pras outras matérias pra ficar enfiando militância na cabeça dela. Não! A educação no nosso país é uma droga. A criança sai da escola sem saber ler e escrever direito. Tipo, ela aprende o básico, mas ela ainda é analfabeta funcional. O número de analfabetos funcionais do país é assustador. É um percentual gigantesco, assim, realmente é um negócio que, mano, a criança, ela não aprende na escola, realmente, como interpretar um texto. Tem cada estudo sobre a educação que a gente vê no Brasil é um mais assustador que o outro. Tipo, acho que tem um que era, tipo assim, 80% dos estudantes não sabem diferenciar um fato de uma opinião. Não sabe. Mostrava aqui pra vários exemplos de fatos e de opiniões e perguntava, isso é um fato ou uma opinião? E a maioria não sabia diferenciar. E aí essas pessoas acham que a criança vai ter a capacidade de definir o seu gênero ali com 3 anos de idade. Aí fica difícil a gente não pensar que existem pessoas que são interessadas em manter a população burra, ignorante, manipulável, e que o objetivo da escola é primariamente, sim, criar um reduto eleitoral de ignorantes que vão simplesmente manter uma corja no poder. E não realmente educar, ensinar, fazer com que as crianças aprendam o que importa de verdade. Exatamente. E, pô, não, tem que ensinar pra criança que ela tem a possibilidade de transicionar de gênero. Que, cara? Você quer ensinar uma criança que ela pode tomar hormônios e mudar de gênero, sendo que ela tá preocupada em brincar. Fora que não segue os preceitos biológicos ali, cara. Você, tipo, nasceu homem, o ideal é que você seja criado pra que você entenda que esse é o seu corpo.
Não, e não segue os preceitos biológicos, até porque já existem estudos que demonstram que mesmo crianças que são disfóricas, a maioria delas, assim, tipo, é um número também absurdo. Se eu não me engano, tipo, 90% dessas crianças, até mais, acho que de 90% dessas crianças, elas vão passar e superar a disforia sem precisar fazer uma transição. Então é realmente, Sim. assim, você, na verdade, tá fazendo o quê? Tá fazendo que as crianças fiquem mais confusas. Você tá empurrando ela, tipo, não, vai lá, você pode transicionar, vai, usa hormônio, faz... E a vida dela vai ser muito mais difícil, ela pode desenvolver muito mais doença, ela vai ficar dependente de se furar pro resto da vida, com testosterona, por exemplo, enquanto ela poderia simplesmente ter, tipo, aceitado o corpo dela e você, não, acho que... Sim, ela iria naturalmente passar por isso e resolver sem precisar de nada. Mas aí empurra pra um tratamento que vai causar danos irreversíveis pro resto da vida dela. Você, tipo, cara, isso é basicamente... É abuso infantil. Você tá condenando milhões de crianças ao redor do mundo a ter uma vida miserável em nome de uma ideologia. Cara, não tem outra palavra, diabólico. De aprender sociologia e aprender a respeitar. Então, não a ideologia de gênero da forma como está sendo conduzida. Não a ideologia de gênero da forma. E eu não sou fascista, eu sou família, porque eu respeito. Eu sou brasileira. Eu sou brasileira e eu quero o respeito ao meu país e à minha bandeira. A minha bandeira é verde, amarela, azul e branca e jamais será vermelha. Obrigado.